A gente volta agora com Claramente e hoje o Dr. César Vasconcelos vai responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. Vamos acompanhar. Olá, no Claramente de hoje eu vou responder mais algumas perguntas dos telespectadores, você que está em casa. Você pode enviar sua pergunta para o nosso número de WhatsApp, DDD 12 98266 0004. A primeira pergunta de hoje foi enviada pela Ana Ruth. Ela diz assim: diante de uma frustração, perda de confiança no cônjuge, é possível que nossa mente possa perdoar? Como trabalhar a mente nesta questão quando você se sente tão quebrada por dentro? Obrigado por suas perguntas, a você e a todos que enviam nesse tema tão importante como é o perdão. Precisamos confiar nas pessoas. Não dá para viver sem confiar em alguém. A confiança que devemos depositar em alguém deve ser feita sob certos critérios. E mesmo assim, a confiança plena e absoluta deve ser só para com Deus, o único que não nos trai, não nos engana, não mente para nós. Podemos confiar numa pessoa, mas é prudente ter em nossa mente uma reserva de defesa contra uma possível quebra da confiabilidade. Eu não estou falando de você confiar desconfiando, não é isso, é confiar. Mas junto disso, ter consciente em sua mente que aquela pessoa pode escorregar e falhar e machucar você com algum tipo de traição. Quando você consegue ter esse tipo de autoproteção, que é o contrário de ingenuidade, típico de crianças pequenas, né? Coisa linda nelas, aliás, quando ocorrer a traição, ela não será devastadora para a sua vida emocional. Irá doer, o que é natural, mas não derrubará você numa depressão, num desespero ou angústia insuportáveis. Então, você confia, mas a fonte de segurança interna sua não estará naquela pessoa, mas em Deus. Outro ponto sobre como confiar numa pessoa que traiu sua confiança nela é observar o comportamento dela nos últimos meses. Algo mudou para melhor? Você descobriu novas mentiras? O conteúdo das palavras dela revela o quê? Manipulação, escondendo algo, não transparência, falta de sinceridade. Se isso ocorre, ela ainda não está confiável. Uma pessoa confiável é transparente, não fica na defesa, não usa meias palavras. Abre o coração, mesmo sem ser extrovertida, porque sabe que precisa ser honesta e aberta para desfazer a má fama que foi estabelecida contra ela devido aos erros dela. Ela olha nos seus olhos quando fala com você. Não fica gaguejando, como que procurando palavras para não errar. É espontânea, admite suas fraquezas, é humilde, não tem nada de prepotência e pedantismo. A pessoa confiável não é corrupta no sentido de enganar e trapacear. Você perguntou se é possível que nossa mente possa perdoar. Sim, pode. O perdão é uma possibilidade e é um processo. Mas só o tempo pode curar a ferida da traição da confiança. Enquanto isso, verifique como a pessoa lida com os outros. Procure saber como as outras pessoas estão vendo esse indivíduo. Se descobrir que essa pessoa que traiu, ainda mente, né, com os outros, que fez alguma trapaça com alguém recentemente, se pratica ironias, atitudes honestas, abuso, uso de drogas, aí estará um fator de risco de voltar a confiar. Não dá. A pessoa que traiu pode passar a ser confiável quando demonstra ter adquirido temor de Deus, ou seja, ela se torna submissa a Deus, sujeita a Ele o seu temperamento, as suas preferências, sem arrogância, sem prepotência. Temer não no sentido de ter medo, mas sim de respeito. O reverência também. Sem esse tipo de temor saudável, a pessoa se torna rebelde e amoral. Faz o que quer sem se preocupar que tem que dar conta de suas atitudes a alguém. Sem temor a Deus, também não é possível se tornar uma pessoa confiável. Agora a próxima pergunta. O telespectador que não quis se identificar, ela diz o seguinte: eu tenho grande dificuldade em relação a pensamentos de erros do passado. Eu não me alegro com minhas falhas, mas elas persistem em estar no meu presente.
Como me livrar de pensamentos tão intensos assim? Obrigado por sua pergunta. Muitas pessoas apresentam dificuldade de perdoar a si mesmas, talvez porque ainda são muito duras com elas mesmas ou valorizam exageradamente os seus erros, não acreditam que foram perdoadas pelos outros e por Deus, ou porque ainda não aprenderam a administrar seus pensamentos. Alguém disse que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e muito estresse é excesso de presente. Eu acho que há alguma verdade nisso. Alguns deprimidos focalizam muito os seus pensamentos nas perdas do passado. Os muito ansiosos se concentram demais nos medos do futuro, em geral com pensamentos que comumente começam com e se isso, e se aquilo. Estressados podem estar com excesso de carga de atividade e responsabilidade no presente que precisa ser aliviada. Lembre-se de que você tem uma consciência, tem liberdade de escolha, tem inteligência. Você pode pensar, você pode aprender a lidar com emoções difíceis. Você pode aprender, você pode olhar seus pensamentos e sentimentos e analisar se eles têm uma base na realidade, se são coerentes e decidir lutar contra os que são irrazoáveis, que o afundam na ansiedade excessiva e na depressão. É preciso esforço para mudar a corrente dos pensamentos de tristeza, ansiedade, culpa, preocupação excessivas. Muito da sua felicidade depende de fixar a mente em coisas animadoras e resistir aos pensamentos trágicos, pessimistas, pensamentos que ficam focados nos seus erros e que levam à tristeza e à ansiedade. Cultive gratidão e perdão por si mesmo. Se ainda precisa pedir perdão a alguém por seus erros do passado, faça isso, caso não venha a piorar a situação. Talvez será necessário alguns meses treinando parar com pensamentos de autocobrança e cultivar esperança, gratidão, bondade e ajuda ao próximo. Mas é assim mesmo. Não se apaga em poucas semanas ou até meses as consequências de anos de tendência negativa de pensar e sentir. Sim, pode ter recaída, mas levante e recomece com o que você já sabe que o ajuda. Creia na mudança que pode ocorrer em sua mente ao fazer essas coisas. Se você realmente quer melhorar, irá melhorar ao praticar isso. Pratique e veja. Recebemos mais uma pergunta anônima que diz assim: quais seriam os alimentos e chás mais indicados para pacientes que tiveram depressão e síndrome do pânico? Uma pessoa anônima de Goiânia levantou uma pergunta também interessante. Obrigado pela sua audiência e pergunta. Eu entendi que você fez a pergunta relacionada às pessoas que já tiveram depressão e síndrome do pânico. Ou seja, elas não estão mais sofrendo disso. Olha, não existe um chá ou alimento que fará a prevenção de uma recaída na depressão e na crise de pânico. Existem sim alguns chás calmantes e alimentos que favorecem o cérebro a funcionar melhor. E são os alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais, diferentes tipos de nozes, uso da água pura longe das refeições. Ou seja, uma dieta vegetariana é a melhor para a saúde geral e a saúde do cérebro. Alguns chás são calmantes e podem ajudar a reduzir a ansiedade. Lembrando que crise de pânico tem que ver com excesso de ansiedade. Chá como de camomila, capim-limão, melissa, valeriana acalmam, mas a prevenção de recaída em crise de pânico tem que ver mais com a maneira como a pessoa lida com suas preocupações, com seus pensamentos e sentimentos, do que tomar este ou aquele chá. Um chá pode ter propriedades calmantes, mas a pessoa precisa pensar correto e saudável, senão o chá sozinho não previne a ansiedade perturbadora que pode se converter, por exemplo, numa crise de pânico. A erva chamada hipérico, que é um fitoterápico, ajuda em alguns casos de depressão, porém mais no sentido da melhora dos sintomas depressivos do que na prevenção deles. O nome científico do hipérico é Hipericum perforatum, conhecido como erva de São João. Mas cuidado, hein, porque tem erva de São João aqui no Brasil que não é o hipérico. Bom, era
Isso que eu queria compartilhar com você, respondendo suas perguntas. Mais uma vez agradeço pelas perguntas e pela sua audiência. E se você quer enviar suas dúvidas, envie pelo nosso WhatsApp, DDD 12 98266 0004. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigada, Dr. César. É muito bom quando ele responde aqui as suas dúvidas. E se você quiser rever esse ou outros conteúdos do Claramente, você pode acessar o nosso YouTube. O endereço é o seguinte, youtube.com/Vida e Saúde NT. A gente faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco você vai aprender a fazer esse creme de tapioca com manga, refrescante, delicioso, facinho. E é logo depois do intervalo, então não sai daí não.